Fala aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre a questão Palestina, um dos assuntos mais importantes do vestibular. Então acesse nosso site geografia.opinativa.com.br e continue assistindo esse vídeo. Então, beleza. A questão Palestina é uma questão extremamente complexa, tá? Ela envolve aí questões geográficas, históricas e religiosas. Para entender mais precisamente, primeiro a gente precisa saber onde que fica localizada essa região e por que ela é tão importante ao ponto de ser aí disputada por dois povos diferentes. Então vamos lá, a região da Palestina, também conhecida como Canaã, Terra Santa, Terra Prometida, Galileia, enfim, ela tem vários nomes, é uma área compreendida entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. É uma área extremamente pequena. Só para vocês terem uma ideia, é menor do que a área do estado do Sergipe, certo? Mas por que ela é tão importante? Primeiro, a questão religiosa. Com certeza ela se destaca em relação às outras. Por quê? Na verdade, na região da Palestina está localizada a cidade de Jerusalém. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo: os cristãos, os islâmicos, os muçulmanos, e os judeus. Todos esses povos, de uma forma ou de outra, consideram a região sagrada, ok? Segundo aspecto, o aspecto geográfico, porque aquela região é extremamente desértica, né? Quando a gente fala em Oriente Médio, a gente está falando em regiões, em regra, desérticas e bastante áridas. Com a região da Palestina não é diferente. O fato de existir um rio perene, isso é, um rio que não seca durante determinada estação do ano, cortando aquela região, faz com que ela seja extremamente fértil, ok? E chama a atenção. Vamos imaginar, numa região de deserto, totalmente árida, se tem um pedacinho ali onde corta um rio o ano inteiro, lógico que essa região vai ser valorizada e disputada pelos povos que ali habitam. Terceiro fator, esse também é muito importante. A questão da Palestina, de Canaã, da Terra Prometida, está localizada na ligação entre a África, a Ásia e a Europa. Esses três continentes, durante muito tempo, os principais povos que existiam acreditavam que o mundo se limitava a eles. Ou seja, todas as trocas comerciais aconteciam ali. A América ainda, entre aspas, não havia sido descoberta ainda, ok? Então, dominar aquela região era extremamente importante, já que todas as caravanas comerciais que fossem se deslocar entre um continente e outro passariam por ali. Então, a gente já começa a entender por que essa região, embora seja tão pequena, seja tão importante. Agora, para entender além da questão geográfica, a gente precisa entender um pouco da questão histórica, que eu vou trazer um pouquinho aqui, para contextualizar esse conhecimento. Primeiramente, aquela região era ocupada, já foi ocupada por muitos povos, tá? Os fenícios, por exemplo, na região de hoje é o Líbano, durante a Idade Antiga, enfim. Mas, para o contexto que a gente está trabalhando aqui, é importante entender que aquela região foi habitada durante muito tempo pelos hebreus. Os hebreus que posteriormente seriam conhecidos como judeus, como a gente conhece hoje. Eles habitavam aquela região até que, em determinado momento, o Império Romano, tá? Nessa época a gente está falando então ali dos primeiros séculos depois de Cristo, tá? Durante ainda a Idade Antiga, o Império Romano começa a se expandir começa a se expandir por toda a Europa, ok? E também extravasando as fronteiras do continente. O Império Romano vai se transformar em um dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. E uma das áreas que serão dominadas por eles vai ser a região da Palestina. E a partir do ponto que os romanos dominam essa região, eles expulsam os hebreus em um episódio que vai ficar conhecido como a Segunda Diáspora Hebraica. E o que os hebreus vão fazer? Eles vão migrar para todo mundo praticamente, vão migrar
Muitos vão para a Europa, por exemplo, onde isso vai causar implicações mais tarde, que a gente vai citar um pouco também. Enfim, vão se espalhar pelo mundo. Acontece que no século IV ocorre a expansão de um outro povo, agora não mais o Império Romano. O Império Árabe vai começar a se expandir com muita força. Os árabes nesse período vão sair da Península Arábica, ok, onde eles surgem, né, e vão se expandir por toda a região do Mar Mediterrâneo, inclusive para a Europa. Né? A gente tem aí os árabes dominando a Península Ibérica, por exemplo. O norte da África, até hoje, né, é árabe. Todas essas regiões vão ser dominadas nesse período, inclusive a região da Palestina. Então aí surgem os primeiros árabes naquela região e se estabelecem ali por muitos séculos. E a situação continua assim por muito tempo. Os árabes habitavam aquela região, agora passaram a se chamar palestinos, ok? Os judeus estão espalhados aí, não estão bem articulados em um só território. Acontece que aquela região ela nunca foi exatamente independente. Acontece que a gente chega num período, no início do século XX, e o que acontece? Aquela porção ali do Oriente Médio vai ser governada, administrada por países europeus, por potências europeias. Isso é, vão ser colônias de potências europeias, como aconteceu na história do Brasil, por exemplo. Só que, no caso do Oriente Médio, isso vai demorar muito mais tempo, ok? Vai chegar até ali quase na metade do século XX, não igual a nós, que as independências aconteceram no século XIX. A França, por exemplo, tinha um domínio onde hoje é a Síria e o Líbano, que vão se tornar países independentes. E a região da Palestina, do Iraque e da Jordânia estavam sob domínio britânico, okay? Eram regiões administradas pela coroa britânica. Mas vamos dar um pause e ficar com isso na cabeça que a gente vai usar daqui a pouco. Um pouco antes disso, ainda no século XIX, vai começar a surgir o tal movimento sionista. O que era esse movimento sionista? Basicamente era um movimento que iria congregar todas as noções dos judeus do passado acerca da criação de um Estado próprio, ok? Se antes eles estavam desagregados, espalhados por várias regiões do mundo, o movimento sionista vai tratar de dar uma base sólida para esse povo novamente. E o principal viés desse movimento vai ser a criação de um Estado judeu, algo que os judeus já tinham desde muito tempo atrás. Eles acreditam que Deus teria escolhido uma certa área do planeta que seria a Terra Prometida, e lá seria instituído o tal Estado de Israel. Então eles tinham essa esperança e o movimento sionista deu corpo para essa esperança. Isso vai ter ainda mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus passam a ser perseguidos pelos nazistas, ok? Muitos judeus vão fugir da Alemanha para essa tal Terra Prometida. Isso não vai se restringir só à Alemanha. No mundo inteiro, o movimento sionista vai incentivar a migração de judeus para aquela área. Então, vamos lembrar que aquela área estava sendo habitada, ok, por palestinos já há bastantes séculos. E agora muitos judeus compravam essas terras de palestinos muitas vezes e migravam para lá. Alguns fugindo do nazismo, outros simplesmente sendo incentivados pelo movimento sionista. Certo, vamos lembrar que aquela região estava passando por um período de independências. A Síria virava independente da França, o Líbano virava independente também da França, o Iraque independente da Inglaterra, a Jordânia, né, até então conhecida como Transjordânia, virava independente da Inglaterra também, e a Palestina, como que iria ser? Existiam ali muitos palestinos vivendo já há séculos, existiam judeus migrando, acreditando que tinham direito histórico sobre aquela terra. Vamos lembrar que os judeus de fato viviam ali antes de serem expulsos pelos romanos. E como que a gente ia solucionar essa questão? Aquele território seria um Estado de Israel
como os judeus queriam, seria um Estado palestino, como os palestinos queriam. Para tentar resolver isso, a ONU, que tinha acabado de ser criada, a gente está falando aí de década de 40, mais ou menos ali em 1948, ok, pós-Segunda Guerra, ela tenta solucionar o conflito, dividindo a Palestina, Canaã, a Galileia, a Terra Prometida, em 3 partes. Que partes seriam essas? Primeiro, uma porção que iria englobar a maior parte do território, que seria instituído o tal Estado de Israel. Vamos lembrar que os judeus tinham sofrido muito um pouco antes, né, com o nazismo, então existia uma certa comoção internacional com as causas judias. A segunda parte seria um Estado palestino, que iria englobar a região que hoje é a tal faixa de Gaza, a Cisjordânia e outras regiões ali da região, inclusive iria existir uma ligação entre as duas áreas. E a terceira seria a cidade de Jerusalém, uma cidade que tanto palestinos quanto israelenses tinham como uma cidade sagrada. Para resolver essa questão, a ONU iria declarar Jerusalém uma cidade internacional, mas isso não deu muito certo. Os palestinos se opuseram fortemente ao que a ONU tinha dito. Afinal, a ONU tinha acabado de ser criada, ela não tinha tanta relevância assim. E os palestinos já viviam naquela região há muitos séculos e não queriam aceitar entregar uma parcela tão significativa do território de mão beijada para um povo que tinha acabado de chegar. Então, nesse contexto, ocorre o primeiro grande conflito da região, a chamada Guerra de Independência de Israel. Nessa guerra, dada a não resolução, né, desse entrave pela ONU, vai ser uma guerra que vai finalmente instituir o Estado de Israel por vias não diplomáticas, mas por uma guerra. O exército israelense vai atacar as regiões que eram habitadas por palestinos, expulsando esses palestinos e declarariam em seguida o Estado de Israel. É válido lembrar que o Estado de Israel, depois dessa guerra, o território em que ele começou a ter direito era maior do que a área que estava prevista no acordo da ONU. Basicamente, eles iam ter o controle de toda a Palestina, com exceção da faixa de Gaza e da Cisjordânia, ok? A gente entra aí na década de 50 com o conflito se regionalizando e, mais que isso, se mundializando. O que isso quer dizer? Que a questão palestina deixava de ser só uma questão entre israelenses e palestinos e se tornaria uma questão que envolveria potências ocidentais, europeias, os Estados Unidos e também potências regionais árabes da região. Por quê? Naquele período vai acontecer, na década de 50, vai acontecer a tal Guerra de Suez. Em que consistia essa Guerra de Suez? Basicamente, o Egito irá nacionalizar o Canal de Suez, que é uma importantíssima ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Os navios que saíam do Oriente Médio, teoricamente, teriam que atravessar toda a África para chegar tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas com o Canal de Suez, esse trajeto era diminuído, já que os navios poderiam atravessar uma ligação direta entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então dá para ver que era uma região extremamente importante. O Egito nacionalizando esse canal poderia prejudicar os interesses tanto dos Estados Unidos quanto das nações europeias. Afinal, quando a gente fala em Oriente Médio, a gente nunca pode perder de vista a questão do petróleo, a geopolítica do petróleo. E é claro que isso vai afetar também aquele conflito. Nacionalizar o Canal de Suez significava, talvez, prejudicar ou aumentar o preço da exportação de petróleo. E é claro que isso desagradou muito as potências ocidentais. Já para Israel, isso também era extremamente desagradável. Afinal, para eles, nacionalizar o Canal de Suez era uma tentativa de isolar o único porto israelense no Golfo de Aqaba. Tá? O Golfo de Aqaba é um golfo que se liga ali com o Mar Vermelho. O único jeito de Israel exportar seus produtos seria
passando pelo Canal de Suez e indo pelo Mediterrâneo. Com o Canal de Suez nacionalizado nas mãos do Egito, talvez esse fluxo seria prejudicado. Então vai acontecer uma união entre essas duas forças, Israel e potências ocidentais, contra o Egito. Então já tinha ali um conflito regionalizado. E o que vai acontecer? As potências árabes, através da Liga Árabe, vão passar a se unir e questionar o fato de existir um Estado judeu naquela região. E isso vai ter a ver também com interesses econômicos. Se para o Egito a questão do Canal de Suez era muito importante e já estava aparentemente resolvida, uma outra potência da região, a Síria, tinha outros interesses que envolviam o Estado de Israel e teria automaticamente apoio desses países. O principal deles era uma tentativa de mudar o curso do Rio Jordão. A Síria, que tem dentro do seu território a nascente do Rio Jordão, que fica nas colinas de Golã, ela tinha interesse de canalizar, de mudar o trajeto do rio para que ele pudesse irrigar as suas plantações. Vamos lembrar que é uma região extremamente seca, esse rio era basicamente o único com um fluxo de água tão grande, então para a Síria era uma alternativa bastante viável para a sua agricultura. Mas, como consequência, o que iria acontecer? A vazão do rio durante o seu trajeto em Israel iria diminuir. Isso poderia provocar uma falta de abastecimento de água para a população israelense que vivia naquele território, ok? Então, Israel começou a ficar incomodada com essas conversas dos países da Liga Árabe, até que, na década de 70, em apenas 6 dias, Israel, com a ajuda do governo americano, faz um ataque súbito aos países do Oriente Médio, numa guerra chamada de Guerra dos 6 Dias, ok? E esse ataque vai fazer com que Israel tenha domínio sobre regiões que até então eram de países árabes. Quais? Primeiro, a Península do Sinai, que até então pertencia ao Egito. Segundo, as colinas de Golã, que até então pertenciam à Síria, onde ficava a nascente do Rio Jordão. Em inacreditáveis 6 dias, os israelenses conseguiram dominar essa região. Mais tarde, na década de 70, Egito e Síria novamente vão tentar uma retaliação contra Israel, na chamada Guerra de Yom Kippur. Tem esse nome porque ela vai ocorrer um feriado judeu, o feriado conhecido como Yom Kippur, o Dia do Perdão, mas não vai dar certo, tá? Embora consigam durante algum momento recuperar essas áreas, Israel consegue de novo por mais uma vitória sobre esses países e continua sob o controle dessas duas regiões, tanto a Península do Sinai, tanto as colinas de Golã. Depois, mais para frente, somente através de acordos esses países vão conseguir de volta a sua soberania sobre aquele território. Em si, Israel militarmente iria continuar impondo derrotas a esses países durante muito tempo. Então, mas é um pouco lógico, né, que todas essas guerras que ocorreram no território vão suscitar na criação de certas organizações nos dois lados. E é lógico que as atitudes tanto de Israel quanto de Palestina vão ser guiadas dependendo do governo que estivesse no poder na época. Uma associação, uma organização bastante importante nesse contexto vai ser a Al-Fatah, que depois iria mudar de nome para OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ela vai surgir lá na década de 40, logo depois do episódio de derrota dos palestinos para Israel durante a Guerra de Independência de Israel, que foi uma grande humilhação para os palestinos. Ela inicia com caráter sendo considerada até um grupo terrorista com o nome de Al-Fatah, e depois ela vai assumir um caráter mais diplomático através do nome OLP. E vai ter como principal líder nestes dois momentos, tanto na época do Al-Fatah, tanto da OLP, o Yasser Arafat, uma figura extremamente importante nesse contexto. No lado de Israel,
a partir da década de 90, a gente vai ter a ascensão de um governo trabalhista do Isaac Rabin. Tanto Isaac Rabin, tanto Yasser Arafat, a partir desse período, vão começar a estarem mais dispostos a criar acordos de paz que pudesse levar à resolução do conflito. E é mais ou menos isso que vai acontecer durante a década de 90 com a assinatura dos chamados Acordos de Oslo, tá? Que vão ser acordos que vão tentar viabilizar uma resolução de paz, tanto através da aceitação da Palestina e dos países árabes do Estado de Israel, o reconhecimento de Israel como um Estado soberano, tanto o reconhecimento de Israel da criação de um Estado palestino nas regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Tudo caminhava aparentemente muito bem. Inclusive, o Rabin e o Yasser Arafat vão chegar a ser laureados com o Prêmio Nobel na década de 90, tá? Por esses esforços de arrumar uma resolução para o conflito. Mas, como em Israel existe um regime democrático, automaticamente um governo poderia jogar tudo isso de lado, né, um governo com uma tendência ideológica diferente, e foi o que aconteceu quando Benjamin Netanyahu assume a liderança, ele vira primeiro-ministro de Israel, e meio que causa um retrocesso nos acordos que vinham sendo feitos até então. Mas é válido lembrar que não necessariamente esse interesse dos governos em buscar uma solução significava um interesse tanto de árabes, tanto de judeus, de buscarem uma resolução para o conflito. Tanto que o Isaac Rabin, vai ser assassinado, tá, por um extremista israelense que era contra esses avanços na questão com a Palestina. E em Israel, depois do fim do mandato do Benjamin Netanyahu, que iria voltar ao poder nos dias atuais, a gente vai ter dois presidentes que vão... O primeiro, o Ehud Barak, ele vai, de certa forma, avançar na assinatura de alguns acordos, inclusive um deles, o Eri Plantation, que era um acordo que estava relacionado com a saída das forças israelenses da faixa de Gaza, acabou sendo assinado, e parecia que de novo a situação iria voltar no período de evolução que tinha antes do Benjamin Netanyahu. Mas não acontece, porque logo em seguida, novamente, a gente tem de novo um político conservador ascendendo ao poder em Israel, o Ariel Sharon, que embora tenha travado em alguns momentos a questão de resolução do conflito, assinou alguns acordos. Um deles foi o de Camp David, tá? Que no fim foi considerado bastante pouco efetivo, tá? E não trouxe muitas mudanças na situação. No lado da Palestina, também a gente vai ter uma mudança de poder, o Yasser Arafat vai morrer, e quem vai assumir o controle da OLP vai ser o Mohamed Abbas. Mas um fato bem importante no lado dos palestinos vai ser uma mudança de tendência da própria OLP. Vai ser criada a ANP, ainda pelo Yasser Arafat, que vai ser a Autoridade Nacional da Palestina, que vai ser quase como um governo da Palestina que estaria ali só esperando um território oficial para governar. Inclusive, essa autoridade ela teria até um parlamento, que seria eleito. Acontece que, surpreendentemente, a OLP perde as eleições do parlamento da ANP, tá? Perde para quem? Para o Hamas, um grupo terrorista que pratica atos terroristas pelo mundo, E isso foi bastante ruim para o avanço dessa busca pela paz na região. Com essa derrota, o Mohamed Abbas vai tentar inclusive dissolver o parlamento da ANP, mas não vai ter jeito. Esses grupos iriam entrar em um conflito interno dentro da Autoridade Nacional da Palestina. No final das contas, o que acontece? O Hamas adquire o controle da região da faixa de Gaza, que é uma região a oeste, tá? de Israel, da Palestina, da Terra Santa. Uma região extremamente pequena, que tem quase 2 milhões de habitantes, vivendo, acreditem, numa área menor do que a região insular
de Florianópolis, ok? Uma área menor do que a ilha de Santa Catarina, sendo habitada por 2 milhões de pessoas, com uma densidade demográfica sendo estimada em uma das maiores do mundo. Agora, a OLP vai dominar, vai conseguir conquistar a região da Cisjordânia, que é uma região muito maior, localizada mais a leste, perto da divisa com a Jordânia. Então esse é o quadro atual da questão palestina. E é claro que a gente não pode deixar de comentar desse último episódio envolvendo a questão palestina, que foi a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de mudar a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E no que isso implica? Na verdade, é um reconhecimento dos Estados Unidos que a capital de Israel é Jerusalém, uma cidade que é disputada entre israelenses e palestinos. Existe um consenso global de que, inclusive, isso é traduzido na localização das embaixadas, que a capital de Israel é Tel Aviv, ok? Uma cidade muito importante para o país. E essa mudança para Jerusalém significaria justamente essa mudança de entendimento que o governo americano começa a ter, reconhecendo a cidade sagrada como capital israelense e não palestina. Então, era isso. É um assunto extremamente complexo e muito importante. Não deixe de deixar o seu comentário, tá, sobre o assunto, sobre o vídeo, sugestões, críticas, enfim, e também de ler nosso post, que é meio que um resumão de tudo que eu falei aqui, lá no nosso blog. O link vai ficar na descrição. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.